E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, eu já assisti o filme de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya 2 vezes e hoje eu vou fazer aqui a minha análise com spoilers, né? Primeiramente eu gostaria de falar com as pessoas que odiaram o filme, vocês que não gostaram do filme, vocês têm todo o direito do mundo de não gostar do filme. Eu só peço que a gente consiga conversar tranquilamente, sem brigar, sem vocês ficarem printando e repetindo comentário em vários lugares, né? Vamos conversar educadamente sobre esse filme, né? Todos aqui sabem que eu achei um filme médio, né? Já fiz minha análise sem spoilers e hoje, como eu vou falar com spoilers, eu vou conseguir detalhar, né? Falar mesmo tintim por tintim por que eu achei um filme médio, né? Não um filme ruim. Esse filme não é um filme ruim, como é um filme médio e como ele pode melhorar muito se a gente conseguir fazer ele ganhar uma continuação. Pessoal, antes de continuar, dá uma olhada na descrição do canal. Eu sei que você assiste o Mundo Seiya o tempo todo aqui para falar do filme, dos spin-offs, do mangá clássico, da continuação Next Dimension. Então eu gostaria que vocês dassem uma olhada no like também, dá uma olhada no like, não se esqueça de dar o like e manda o vídeo para os amigos de vocês que também querem saber a opinião sobre o live action de Cavaleiros do Zodíaco. Também peço para quem quiser e quem puder, dar uma ajuda no Pix do canal, né? Vocês podem me ajudar aí com um pouquinho, né? Para contribuir com o trabalho aqui na internet. Torne-se membro do canal para algumas lives exclusivas que eu vou fazer a partir do mês de maio, né? Lendo o mangá clássico. E também peço para que vocês deem uma olhada nos links do Amazon. Vocês podem comprar mangá no Amazon e aí vocês conseguem me ajudar de maneira direta. Sem mais delongas, vamos começar a análise do filme live action de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, O Início. Vamos lá? Então pessoal, vamos falar, né? Vamos falar do live action com spoilers agora, né? O filme, quando eu vi a primeira vez, eu achei um pouco arrastado. Por que eu achei um pouco arrastado? Porque eu imaginava que o filme ia parar num ponto e ele parou em outro ponto, tá? Eu imaginei que o filme ia começar com o desenvolvimento do Seiya e da Saori, realmente começou assim, introdução de universo, com bastante calma, mas eu imaginei que ele ia terminar na redenção do Ikki, né? E isso nem aconteceu, isso foi deixado para o próximo filme, né? Então daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio de deixar para o próximo, que eu acho que é um problema muito sério que eles fizeram aí. Então quando o filme foi passando, né, eu fui vendo o filme, começou na parte lá da luta contra o Cassius no começo, né? Aí vai para explicando o Seiya, a introdução do universo, treinamento do Seiya, né? Eu fiquei assim, ó, o filme tá passando, que hora vai acontecer as coisas, né? Por quê? Porque na minha mente tinha que ter no filme a luta contra o Ikki e a redenção do Ikki e a explicação da história do Ikki. E não teve nada disso, não teve, né? O filme ele é simplesmente um filme do Seiya e o Seiya é desenvolvido de maneira muito boa, né? Então se você ler o mangá clássico, lá na parte do Jaminha de Corvo, você vai ver lá um Seiya que não acredita em Athena, que zomba da Saori, que faz piada com ela, junto com os outros também, né? Mas, na verdade, quando o bicho pega, né, o Seiya descobre que ele se importa sim com a Saori. E isso acontece desde o começo até, acho que o ápice disso é o final das 12 casas, né? E no filme nós vimos exatamente isso, um Seiya que não se importa, que acha uma piada esse negócio de ser cavaleiro, que não quer, né, que faz piada, que zoa a Saori, né? Mas quando as coisas começam a acontecer, quando o Seiya começa a entender a Athena, entender a Saori Kido, entender o que ela sente, ele começa a mudar, né? E esse tipo de mudança existe também no mangá clássico, né? É claro que em live action a transição tem que ser feita com mais cuidado e mais demorado, é normal, né? Mas isso existe no live action e é interpretado de maneira muito boa pelo Maki Iwata, e a interpretação do Maki Iwata é o que eu mais gostei nesse filme, né? Então desde o começo, né, nessas conversas que ela tem com o Seiya na mansão Kido, né, depois lá eles olhando o mar, conversando,
né? Ele, quando ele percebe no meio do filme que ele falhou, né? Que ele não conseguiu proteger Athena, e lá no final do filme, quando o Seiya vai até em direção a Saori, que está com poder descontrolado, e ele consegue fazer ela voltar ao normal, né? E ele diz: você não é uma deusa da guerra. Então assim, eu acho que tudo isso é Saint Seiya. Esse é o espírito de Saint Seiya. O espírito de Saint Seiya é o Cavaleiro de Pégaso e a sua personalidade. Ai, mas não tem as armaduras iguais. Não tem. Não tem sangue. Eu queria ver a orelha do Cassius cortada, né? Eu queria ver sangue por todo quanto é lado. O sangue é um elemento marcante do anime clássico, né? O sangue é um elemento marcante do mangá clássico também, mas não é a essência. A essência não está no sangue, tá? A essência está nesse elemento de espírito do Seiya, esse espírito de sempre se levantar. E o filme começa com a frase do Seiya, né? O Cassius fala: você não desiste, né? E aí ele fala: todo mundo me fala isso, né? Então esse Seiya é o que me fez gostar do filme, tá? Esse Seiya é o que me fez gostar do filme, né? Quais são os problemas em termos de personagens, né? O Ikki é o principal problema, né? Por um motivo diferente do que eu achei. Eu fiz um vídeo aqui, eu falei o seguinte: olha, nesse filme não vai ter Shun, não vai ter Esmeralda e não vai ter Guilty, mestre do Ikki. Então é o seguinte, como que você vai desenvolver o Ikki sem os personagens de suporte? Não tem como. O anime clássico usa os personagens de suporte para desenvolver o Ikki. Restava um elemento possível para desenvolver o Ikki, que existe no mangá clássico, que é o Ikki ser filho de Mitsumasa Kido ou filho da Gurade. Isso não foi usado, né? Pelo menos não nesse filme. E assim, era a única chance do Ikki ficar bom nesse filme. O Ikki de Fênix não ficou bom nesse filme, e eu não culpo o ator Diego Tinoco. Eu acho que ele fez o trabalho dele, né, tentando fazer aquela pose de marrento, e o Ikki é assim, né? É culpa da escrita do personagem nesse filme. Eles deixaram a explicação do Ikki pro segundo filme. Então, ao contrário do que eu achava que ia ser, o Ikki é um personagem mal desenvolvido? Não, o Ikki é um personagem não desenvolvido. Ou seja, ele aparece e eles deixam o desenvolvimento dele para depois. O que é um erro tremendo. É um erro tremendo porque ele é o vilão do filme. Como é que você vai ter um vilão de um filme que não é desenvolvido? Se fosse uma série, e os 2 primeiros episódios de uma série, e ao final de um episódio o personagem não é desenvolvido, não tem problema nenhum, porque logo em seguida vai ter um outro episódio, e aí os personagens vão ser desenvolvidos com o passar dos episódios, tá? Mas dessa maneira que fizeram, é como se semana que vem fosse ter o 2 e a gente vai ver o desenvolvimento lá. E a gente sabe que a maior chance é que o negócio seja cancelado. Tem muita chance do negócio ser cancelado. Então eu acho que eles deviam fazer todo o possível no primeiro filme, não esperar a continuação, para desenvolver o Ikki, tá? Eu entendo que não dá, eu discordo. Você vai escrever aí, tem que ter os 5 Bronze Boys. Não tem que ter os 5 Bronze Boys no primeiro filme, não, tá? Tem que desenvolver com cuidado, não pode ser de qualquer jeito, tá? Você pode conseguir ver o filme, colocar os 5 Bronze Boys lá de qualquer jeito, porque você tem um personagem na sua cabeça. Mas a pessoa que nunca viu Saint Seiya precisa que o personagem seja desenvolvido com calma, né? E eu acredito que como fã, o fã precisa entender que o personagem tem que ser desenvolvido com calma, não pode ser correndo. E não dá para ter os 5. Mas dava sim para explicar melhor a história do Ikki, nem que seja um pouco, né? Teve uma deixa para isso. A gente aprende no filme que o Mitsumasa Kido e a Gurade, que são um casal, né? Após acharem a Saori quando era bebê, né? Que foi o Aiolus e salvou ela, o Mitsumasa Kido achou. Isso é tudo igual o original, essa parte, né? Só que é junto com a Gurade. E no caso, por conta do acidente nos braços que a Saori fez, o Mitsumasa Kido tem que procurar várias crianças do mundo inteiro com Cosmo e tirar o Cosmo delas, né? Pra Gurade não morrer, no caso, né? Pra Gurade sobreviver, né? Então, esse negócio de achar crianças é uma deixa para continuações, e podia ter mencionado que o irmão do Fênix, o irmão do Ikki, foi levado também. Poderia ter feito alguma menção a isso,
pro fã entender o que eles vão fazer, mas não fizeram menção nenhuma a isso. Não fizeram menção, 0,000 de menção a esse ponto, né? O ponto mais criticado pelos fãs, né? Wander Gurad e a tecnologia. Desde a série 3D isso acontece. Lembrando aqui que eu já expliquei para vocês que os projetos foram iniciados juntos. Então esse filme não foi feito em baseado na série 3D. Os dois projetos começaram juntos e tem chance do roteiro desse filme ter vindo antes da série 3D. A Gurad nesse filme, ela faz mais sentido do que a Gurad da série 3D. Não significa que seja bom, nem significa que tenha funcionado perfeitamente, mas funciona melhor do que na série 3D. Eu acho uma ideia boa o Mitsumasa Kido, o Aoman Kido nesse filme, né, ter uma esposa. Sim, eu acho uma ideia boa. Eu só não acho que você tinha que ligar isso a naves e questões tecnológicas. Podia ser um pouco mais pé no chão em relação a essa tecnologia que a Gurad tinha. Não precisava disso. Eu acho que esse ponto é um elemento visual que, para quem é muito ligado à estética, como eu falei na minha outra crítica, que é muito ligado à estética, assusta. E quando o cara assusta, ele começa a ignorar os pontos bons que existem no roteiro, né? E tem pontos bons, mas quando o visual pega, o cara ignora. O cara vai ignorar todos os outros pontos bons que existem por conta desse erro de roteiro, né? A Famke Janssen tem uma boa interpretação e ela funciona na trama, mas o elemento visual atrapalha pro fã, atrapalha muito, assusta o fã e acaba sendo um tiro no pé em relação a quantas pessoas podem alcançar, porque o fã vai lá e o cara a pessoa que é mais ligada à estética vai falar mal do filme em tudo quanto é lugar por conta disso. Então isso é um erro tremendo, ter usado a Gurad de maneira tecnológica, né? Poderiam ter feito a esposa do Kido, mas sem muito aspecto tecnológico. Quer ver uma coisa? A ideia da Gurad é o que vai até no terceiro ato do filme, é sugar o cosmo de Athena, né? No caso a Saori vai morrer, mas o mundo vai ficar salvo de Athena, né? Porque eles interpretam que Athena vai ser um problema, né? Quer ver? Eu vi gente falando que é tosco Athena ser o cosmo sugado. É uma máquina ali, né? E eu não acho legal ser uma máquina, mas isso já aconteceu antes. Você tá falando do filme de 2014? O filme A Lenda do Santuário, quando o Saga de Gêmeos usa um artefato para sugar o cosmo de Athena? Também, mas eu não estou falando disso. Vocês lembram do filme da Ares? No filme da Ares, que foi o primeiro filme de Saint Seiya, em 1987, 86, né, foi no primeiro ano. No filme da Ares, a Ares tem uma maçã dourada, e a maçã dourada suga o cosmo de Athena para energizar a ressurreição de Ares. Só que ali usa um elemento mitológico, né? E ali ninguém reclamou que Athena teve o seu cosmo sugado pela maçã dourada, né? Então assim, por isso que eu falo pra galera tomar cuidado com o que reclama, porque a mensagem pode chegar errada lá no final, né? A mensagem pode chegar errada lá no final. Eu acredito que a Toei sabe que os fãs não gostaram dessa pegada tecnológica e que eles vão parar com isso nas sequências, assim como eles entenderam na série 3D, e a segunda temporada da série 3D foi muito, muito mais próxima ao original, portanto muito melhor, muito melhor. Gente, em termos de ritmo, eu acho que esse filme desenvolve pouca história, né? E eu acho que isso é um problema, tá? Desenvolve pouca história, mas o que ele desenvolve bem. Presta atenção, o que ele desenvolve bem. Eu só acho que ele tinha que ter feito mais, tinha que ter desenvolvido mais da história, tá? O arco do treinamento do Seiya, ele é rápido, mas é convincente. Por que ele é convincente? No clássico, o Seiya treina desde pequeno com a Marin. Ele aprende a lutar com a Marin, né? Nessa série, ele já sabe lutar desde criança, né? Ele treinou artes marciais com sua irmã Seika. Então a Seika foi a primeira mestra do Seiya, né? E não, ela não tem cosmo, tá? Então ela provavelmente não vai ser nada
mais importante porque ela não tem Cosmo, tá? Mas é ela que ensina o Seiya a lutar. E a Marin, ela apenas ensina o Seiya a controlar o Cosmo, né? Faz alguns outros treinamentos marciais ali, mas o principal da Marin é ensinar o Seiya a invocar o Cosmo, né? A queimar o Cosmo dentro de si, né? Ensinando a ele o punho meteoro de Pegasus, né? E é uma pena que não tem o grito do meteoro de Pegasus no filme no momento que precisava muito, que era a luta do Seiya contra o Ikki no final, tá? Mas eu acredito que se a gente falar que a gente quer isso, que eles coloquem isso na sequência, tá? Bom, em termos de personagens bons do filme: Seiya, melhor personagem disparado. Marin, Saori Kido, Madison Iceman, muito boa Saori Kido também, né? Personagens tranquilos, né? Gurad e o Aoman Kido, né? São atores fantásticos, fenomenais, mas a escrita deles era muito básica, então não tinha como fugir muito daquilo, né? E personagem ruim, o Cassius, porque assim, eu entendi as motivações dele, mas ainda assim é chato o personagem no filme, né? E personagem que não foi mostrado, não tem o que falar, porque não foi desenvolvido, a gente tem que esperar uma sequência para falar dele, é o Ikki de Fênix, né? É o Ikki de Fênix. Gente, é muita coisa para falar sobre esse filme, eu quero falar tudo que eu posso, por isso que esse vídeo tá demorando bem mais, né, do que o vídeo anterior, que era o vídeo sem spoilers, Como que esse filme funcionou no universo de Saint Seiya? Quem viu o final, viu que o Ikki, após ele bater na Gurad e pegar a armadura de ouro do Sagitário para ele sai vivo, né, dando a entender que a ideia é ir atrás da armadura de ouro de Sagitário, buscar os cavaleiros. A Saori fala, né, temos que reunir todos os cavaleiros. Uma das últimas falas da Saori, né? E também buscar a Seika. Tudo isso me faz crer que o nome do próximo filme, se por um acaso acontecer, que o nome do próximo filme seria Cavaleiro Zodíaco Saint Seiya Galaxian Wars, né? Guerra Galáctica, né? Então, teoricamente, um jeito de reunir os cavaleiros e ao mesmo tempo mostrar para Seika onde está o Seiya é a Guerra Galáctica, tá? Então eu acredito que continuando a gente vai ver todos os personagens reunidos. Agora sim, agora você mostrou o universo, você explicou o Seiya, você mostrou a relação do Seiya e da Saori, agora você mostra os outros no segundo filme. E eu apoio isso, tá? Só acho que o Ikki tinha que ser bem desenvolvido nesse filme, né? Escrevam aí depois quais as ideias de continuação vocês teriam para esse filme de Cavaleiro Zodíaco, né? Eu tenho certeza que depois eu vou ter que fazer mais vídeos desenvolvendo mais, porque é muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar mesmo, e eu vou ter que desenvolver isso com calma também nas lives, né? Mas se eu for dar uma nota final pro filme, qual seria a nota? Porque eu não falei no outro vídeo, eu disse que ia falar nesse vídeo aqui, né? Eu dou nota 7. Nota 7. A minha primeira nota, quem conversa comigo pessoalmente, foi 6. Porque eu senti um ritmo muito demorado, tá? Mas ao assistir a segunda vez, eu achei o ritmo ok, tá? Vou explicar de novo. Quando você assiste o filme a primeira vez, eu que assisti, eu esperava que o filme ia passar pelo Ikki como vilão e a gente ia ter uma redenção do Ikki e uma luta do Ikki contra a Gurad, né? E ia finalizar aí todo o arco do Ikki, a explicação do Ikki nesse filme. Eu achava que isso ia acontecer. O filme, ele não chegou, ele deixou pra fazer isso depois. Então, é como se eu tava olhando sempre no relógio, porque eu tava com medo, olha, não vai dar tempo de desenvolver, não vai dar tempo. Mas o filme não se propôs a isso, tá? Então, eu subi a minha nota pra 7, né? Sem Gurad, sem a tecnologia da Gurad, na verdade, sem a tecnologia da Gurad e com o Ikki bem desenvolvido, eu subiria mais ainda a minha nota. Mas o filme, como ele está,
7, tá? Minha recomendação, se você viu esse vídeo aqui mesmo com spoilers, não tendo visto o filme, se você é muito ligado à estética e você quer ver exatamente o que você viu na sua infância, se você gosta, né, apaixonado pela sua nostalgia da infância, do anime na manchete, das vozes da manchete, olha, você não vai gostar, provavelmente, tá? Se a sua questão é essa. Se você é fã de Saint Seiya, se você gosta da essência de Saint Seiya que eu mostrei aqui, se você concorda comigo que a essência de Saint Seiya é a personalidade do Seiya e essa mensagem por trás do esforço do Seiya e da relação dele com a Saori, se você gosta disso, né, e principalmente se você acompanhou Saint Seiya bem depois da manchete, as outras coisas, pode ir, que eu tenho grandes chances de você gostar desse filme. Por que eu coloquei aqui na thumb que o filme é problemático e promissor? Porque eu citei aqui no vídeo vários problemas que o filme tem e várias maneiras que o filme irritou os fãs. Mas por que ele é promissor? Porque ele entregou uma base, né, e uma atuação muito boa para que a gente tenha uma continuação, bem melhor, bem fiel, né, fiel à medida do possível para o live action, né? E adaptando arcos e cenas que a gente sempre sonhou ver de outra maneira, né? No live action. Então imagina, por exemplo, esse Seiya bem interpretado pelo Maki Arata na cena do precipício, que ele pula do precipício com a Saori, né? Essa relação que eles construíram, né? Tendo um ápice ali quando ele pula do precipício com a Saori para salvar ela, né? Imagina essa marinha que foi bem construída quando ele finge matar o Seiya, né, para salvar ele do Cavaleiro de Prata. Então tem muita coisa que dá pra gente ver, né, e muita coisa que eu quero ver no futuro, né. Eu dizia que eu não me importava com a continuação desse filme porque eu me importava só com o Next Dimension, que é o canônico e é o que toca o meu coração. Eu disse isso antes de assistir o filme. E eu achava que o filme ia ser melhor, né? Porque eu imaginei que a história ia desenvolver mais. Mas por conta da atuação do Maki Arata, eu vou ficar muito triste se não tiver continuação, né? E eu espero que vocês entendam. A quem não gostou do filme, de maneira respeitosa e tem seus motivos para não gostar do filme, um respeito total à opinião de vocês, né? Eu só peço que não seja tóxico, tá? E não seja muito hater sem assistir o filme, né? Assista o filme para falar. Se você não quer ir no cinema, espera um pouco, assiste no streaming, né? E pode comentar, pode achar ruim, escreva os textos de vocês aí, né? Se vocês quiserem falar contra o filme, não tem problema nenhum, né? Eu só peço que vocês não sejam desrespeitosos, tóxicos, haters e não desrespeitem as pessoas que gostaram, que eu tenho visto muito isso. As pessoas têm o direito de gostar e elas não estão sendo respeitadas pelas pessoas que não gostaram, né? Então eu peço respeito aqui nos comentários também. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Eu vou ter uma live amanhã sobre Next Dimension, sobre a coisa que mais importa para nós, fãs do material original, né? Então a gente vai comentar o capítulo 105 de Next Dimension, que chama Laços de Flor, que foi um dos melhores capítulos que eu já li. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que sempre acompanhem aqui no canal Mundo Seiya. Agradeço os novos inscritos do canal. Espero que vocês acompanhem sempre tudo que eu lanço aqui de Saint Seiya. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.